Olá pessoal, Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando aí através dessa oportunidade, digamos assim, que Deus está me concedendo de poder partilhar um pouco do meu testemunho vocacional, sacerdotal, diante daquilo que Deus fez na minha vida, diante daquilo que Deus faz na minha vida. Agradeço imensamente o convite do Padre Cleidson de estar assim partilhando um pouquinho do dom do Senhor, que é dom para a igreja acima de tudo. Eu me apresento inicialmente, sou Padre Tiago, eu sou da Diocese de Petrópolis, tenho 37 anos e sou padre há 12 anos. Vou fazer 13 anos de padre esse ano, dia 7 de dezembro. E a minha história vocacional, uma história onde eu pude perceber muito a providência de Deus, a graça, a ação de Deus que foi me chamando, que foi me conduzindo ao longo da minha infância e o início da minha adolescência até chegar à minha juventude e fase adulta. Como qualquer criança, enfim, não gostava a maioria, né, das crianças não gostava de ir na missa de jeito nenhum. E meus pais, eles iam à missa, meus pais, eles iam, frequentavam a igreja, meus pais, eles passaram por um processo de conversão. Eu sou filho caçula, temporão, né? Minha irmã, a diferença, minha irmã mais velha é de 14 anos, meu irmão do meio é de 11 anos e eu vim, né? Quando humanamente eles já não esperavam mais ter filhos, meus pais. E eles estavam abertos à vida, me acolheram e eu fui e pude fazer e pude, enfim, nascer, né, num lar cristão que se converteu, um lar que fez a experiência de Deus, especialmente na década de 90, ele fez uma experiência de Deus profunda através de um movimento que tem aqui na Diocese de Petrópolis, da nova evangelização. E eles então sempre chegavam nos encontros, eles chegavam muito empolgados, muito animados e tudo mais. E eu via aquilo assim, nossa, eu quero fazer um encontro da igreja também. Mas não tinha encontro nada assim para a minha idade. Minha irmã também participando, meu cunhado e tal, só meu irmão que não participava. Até que surgiu uma oportunidade de 12 anos fazer o encontro EAC, o encontro da minha paróquia. Até então, conforme eu ia falando, eu não gostava de ir à igreja, não gostava de ir à missa, achava que a missa era cansativa. A minha mãe falava, não, tem que ir à missa, tem que ir à missa. Não, fica, senta, levanta, ajoelha, achava que era cansativo. É, eu fiz a primeira comunhão aos 9 anos, fui à missa umas 2 ou 3 vezes depois e nunca mais voltei à missa. Mas a minha madrinha é uma pessoa também muito de Deus, muito católica, e ela rezava com a minha mãe. Às vezes à noite elas comentam isso, depois comentaram que rezavam para que eu pudesse despertar para as coisas da igreja. Aconteceu então que 12 anos eu tive essa vontade, apareceu o convite, apareceu o encontro na minha paróquia, e eu fui fazer aquele encontro. E chegou lá, nesse encontro, eu estava lá juntos, todos os adolescentes, 12 a 14 anos, e até que depois do almoço fui motivado para um deserto, e não era encontro de inovação carismática, eu não tinha uso de dons, de carismas, nada, né? Era aqueles encontros assim mais de oração, tinha animação, tinha canto, tinha brincadeiras, danças, assim, mas nada demais, né? Até que chegou, eu fui pro. Até que chegou um momento e eu, nesse deserto, me chamaram assim: ah, bom, então agora você vai para um deserto, você vai levar algum objeto que possa representar o teu coração. E eu levei uma pedra e peguei uma pedra e uma folha seca, porque eu achava que eu estava muito duro naquele encontro. E era numa creche que tinha perto da paróquia e eu fui subir no escorregador para poder fazer meu deserto e minha oração ali com aqueles objetos. E eu falei para Deus: olha, Senhor, quebra o meu coração, do meu jeito lá, assim, mais ou menos, na idade, né? Olha, eu quero mudar, eu quero ficar com o coração aberto e tudo mais, enfim. Então, pedi isso para Deus na minha oração, até que chegou o momento em que me veio o Senhor me chamando, e o Senhor dizia assim para mim no meu coração, no meu interior: por que não dá a sua vida para mim? Aquilo foi dia 13 de abril de 96. Era por volta das 2 da tarde, lembro muito bem dos detalhes. E aquilo me despertou de tal forma que eu falei: eu vou dar minha vida para Deus, eu vou ser padre. E o que me motivou a ser padre, né? Primeiramente, assim, percebendo 2 seminaristas faziam pastoral lá e havia a alegria deles no encontro. Pulavam, dançavam. E para mim,
gente, padre, freira, pessoas consagradas, assim, na época a compreensão que eu tinha de pessoas consagradas eram essas. Para mim eram pessoas tristes, pessoas que não tinham outra opção talvez na vida e tal. Gente velha, assim, mais idosa, e vieram seminaristas jovens animados cantavam, dançavam no meio da gente. Eu vou ser padre. Menino passou sábado, domingo, foi pra cá, né, fui em casa, dormi em casa sábado, depois voltei para o encontro domingo, passei o domingo todo convicto de que eu queria ser padre. Até que na segunda de manhã eu fui almoçar para ir para a escola e nisso que eu fui almoçar para ir para a escola, eu falei com a minha mãe. Minha mãe estava em casa, meu pai estava trabalhando, eu falei, mãe, tem uma coisa para falar para a senhora, eu quero ser padre. Ela, isso vai ser fogo de palhas, não vai pra frente não. Porque já tinha feito jiu-jitsu, tinha deixado, tinha feito futebol, tinha deixado, enfim, ela falou, isso vai passar, mas se você quiser, nós vamos te apoiar. Acabou que, nessa história, ela contou pro meu cunhado, meu padrinho de crisma, hoje ele é diácono permanente, casado, né, com a minha irmã, e ele então me deu uma Bíblia, me levou no seminário no dia seguinte. E quando eu subi as rampas do seminário, aqui da minha diocese, que tem, né, uma ladeira, eu falei assim: aqui é o meu lugar. Me veio ao meu coração: aqui é o meu lugar. Não tive experiência nenhuma de batismo no Espírito, nada, talvez como nós entendemos, mas ali realmente o Espírito Santo já estava me conduzindo, já ali foi o meu batismo, né, naquele encontro. E então, eu fui seguindo, mas eu dei uma coisa interessante que eu dei a resposta sim para minha mãe, né? Quando ela falou que era fogo de palha, eu falei para ela: mãe, dessa vez não vai ser fogo de palha, a senhora vai ver. Então, fui indo, né? Fui fazendo os encontros vocacionais, tive que esperar e tal, porque eu era muito jovem ainda, muito adolescente, precisava entrar para fazer o segundo grau na época, que era auxiliar de contabilidade, que o meu seminário tem até hoje, ou ensino médio, no caso, né? Que corresponde hoje em dia. Eu tive que fazer encontro por 3 anos. E Deus ele foi falando no meu coração ao longo desses anos. Primeiramente, por que eu percebi esses sinais de Deus na minha vida que me chamavam ao sacerdócio? O desejo de entrega total. E eu sempre tive no meu coração um desejo, desde criança, de fazer alguma coisa que fosse fazer diferença no mundo. Então pensava de repente ser médico, pensava alguma coisa assim, porque o meu coração ardia para fazer algo que de alguma forma fizesse a diferença um pouco mais, de ajudar as pessoas. Depois um dom que assim Deus me deu desde criança é escutar. E eu percebia muito isso, quanto que de criança, 10 anos, 11, as outras crianças conversavam comigo, e como eu fui criado com pessoas mais velhas, então as minhas amizades também eram pessoas mais velhas, elas com 11 anos, as amizades eram 13, 14 anos já, e as pessoas conversavam comigo, meninos, meninas, problemas, coisas de adolescente, né? Eu aconselhava, eu ajudava, então percebia isso um sinal de Deus. É, e mesmo criança, apesar de não gostar de missa, eu acompanhava as novenas, gostava sempre das novenas de Natal. Isso uma vizinha ainda falou assim depois, né, quando descobriu que eu estava indo para o seminário. Eu falei, mas o Tiago, ele sempre foi diferente, sempre foi uma criança diferente. Diferente em que sentido? Eu brincava, como todas as crianças, aprontava como todas as crianças, jogava futebol, pegava bicicleta, ia para longe, às vezes fazia arte para minha mãe, mas de alguma coisa Deus me atraía nesse sentido especialmente. É, e Deus ele foi falando no meu coração através especialmente desses dons. Quando eu via a questão do celibato, né? Eu via para mim como algo assim infinitamente de uma entrega total, que meu coração seria todo de Deus, seria todo das pessoas, que eu daria realmente meu coração, minha vida para Deus, como eu havia escutado naquela oração do meu deserto. Fui amadurecendo ao longo do seminário, lutas passei, dificuldades passei, fiz 10 anos de seminário, 3 anos de seminário menor, 3 de filosofia, 4 de teologia, e especialmente é, algumas coisas que Deus ele foi colocando no meu coração, especialmente por causa disso, né? A graça de poder desenvolver através do ministério sacerdotal a questão da confissão e da direção espiritual, porque eu via e sempre me atraiu muito isso, a ver o Curadar, um santo que se dedicava profundamente ao confessionário, horas ao confessionário, São Leopoldo Mandique, um capuchinho também, que dedicava horas ao confessionário, até hoje a mão dele está intacta, porque de tantas vezes que ele absolveu as pessoas,
Fui lendo a vida de São Pio X, perdão, de São Pio de Pietrelcina, também o ministério dele de confissão. Então, eu fui identificando assim, bom, eu não posso. Depois eu descobri a questão da vocação de leigo consagrado, descobri as comunidades que tinha aqui mais na minha diocese. Shalom, eu não conhecia, conheci vagamente. Fui conhecer mais a comunidade mesmo depois que teve um retiro para seminaristas que me veio pregar em 2004. É, mas, assim, especialmente essa questão do Ministério da Confissão, porque eu me senti atraído para isso, a perdoar as pessoas. E isso eu via que a vocação de um leigo consagrado, a vocação religiosa como irmão, como frei, não iria permitir isso. E foi uma graça, um dom que eu percebi que Deus havia me dado, colocar a serviço. Depois, uma coisa que Deus assim, ele sempre me mostrou muito é a questão de uma dedicação ao estudo. Mas não simplesmente ao estudo, qualquer pessoa pode estudar, mas um estudo que pudesse fazer a diferença na vida das pessoas, especialmente pela pregação. Isso faz parte profundamente dentro do nosso ministério sacerdotal, pela homilia, especialmente, né, por essa formação que nós damos na liturgia para as pessoas. Então, isso foi assim um outro ponto que fez muita diferença dentro do chamado ao sacerdócio. E uma vida desprendida, uma vida desprendida. O que me discerniu entre a questão diocesana e a questão religiosa foi porque dentro do meu processo de discernimento, eu algumas vezes me senti assim, será que eu sou atraído a uma vocação beneditina, monástica ou religiosa, ou até a questão de um padre numa comunidade. Mas eu vi que a vocação diocesana, esse foi o meu discernimento na época com o meu diretor espiritual, eu poderia ser tudo, no sentido assim que eu sou devoto de Santa Teresinha na minha santa devoção, e eu poderia, nesse sentido, minha vocação é amor, meu lugar na igreja, eu vi assim que eu posso fazer isso, eu tenho dom para aquilo, eu tenho aquela outra característica, mas a vocação diocesana eu poderia ter a vida de oração, só me programar os estudos, eu iria me programar. Então, um carisma nesse sentido de ser pastor e um carisma amplo. A gente tem o carisma específico que é ser o bom pastor junto das ovelhas, das pessoas, mas ao mesmo tempo ele traz uma amplitude que é a dimensão de estar com com o povo. E foi algo que me atraiu muito. O padre é aquele que tem que estar com o povo, tem que estar próximo, tem que ser tudo para todos. E foi uma frase que sempre me acompanhou muito no seminário. Eu via as minhas limitações e via assim, caramba, mas eu tenho que pregar, mas eu era muito tímido na época, e como é que eu vou pregar? E as minhas primeiras pregações do seminário, eu sentia assim, meu Deus, se o Senhor me chama isso mesmo. Mas eu via que, mas eu via assim, se o Senhor me chamou, eu tô aqui, eu quero ser tudo para todos. Meu formador foi me ajudando muito a questão de perceber a dimensão prática das coisas, envolver esse lado mais prático das coisas também, tendo visto que depois eu seria um pároco e teria que ter um conhecimento geral de paróquia, de manutenção. Então, isso é o carisma próprio do sacerdote diocesano, esse bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, entrei, né, fui ordenado em 2008, sou pároco hoje, numa paróquia que tem na cidade de Magé, na diocese de Petrópolis, uma paróquia bem grande, com a graça de Deus, sou muito feliz ali. Hoje também exerço o ministério através do meu estudo, estou fazendo doutorado, leciono na Universidade Católica da minha diocese, na UCP, faço doutorado em Teologia Bíblica, então estou me especializando nessa área. Sou diretor espiritual do seminário desde 2014 e sempre estive muito próximo ao seminário. Então fui percebendo assim quanto que Deus ele foi me conduzindo através dessas coisas. Hoje no meu ministério, que eu toco a graça da confissão, de estar perto das pessoas, a graça de poder estudar para melhor servir, a graça de poder estar num ambiente acadêmico e poder ali fazer a diferença como sacerdote, evangelizar como sacerdote. E tem a graça de ser hoje comunidade de aliança, sou P2, então assim também percebia isso porque dentro do meu discernimento vocacional, Deus ele sempre me atraiu para uma vida mais contemplativa, mas eu via que não era era para ser monge, não entendia muito, sempre tive uma devoção particular para Santa Teresinha, Santa Teresa, São João da Cruz, São Francisco,
mas vi que não era por ali. E quando eu descobri o carisma, Shalom, falei assim, eu sou Shalom, sou padre diocesano, Shalom. Então, espero que de alguma forma meu testemunho possa colaborar na vida de vocês, e que alguém, de repente, um jovem, sinta-se esse chamado, perceba o quanto que Deus, ele te chama para essa vocação de uma forma ainda mais específica, que é uma vocação de ser pastor, integralmente, totalmente, e especialmente através dessas características que são peculiares nossas como sacerdotes. Hoje eu estou envolvido muito com jovens também, tenho esse grande ardor no coração da evangelização dos jovens, procuro, apesar de não ser tão jovem, mas ser jovem de coração, tendo em vista, como diz Dom Rafael, que é a juventude é um estado da alma, então conservar essa juventude, né, própria do nosso coração. E é isso aí. Que Deus abençoe todos vocês e até mais. Um abraço.